Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês para poder falar sobre energia sexual. Mas energia sexual numa casa espírita, é isso mesmo? Sexta-feira à noite, gente, dia do reggae, e a gente só falando aqui de energia sexual, é disso que nós viemos falar? Mas numa casa espírita, que coisa engraçada. Ah, tá ali. Tranquilo. Como? Então, nossa aula é sobre energia sexual, 19ª aula, terminando, quase acabando. Foram 19 aulas, né? Que passaram rápido, né? Foi ontem que você entrou aqui, assistindo aquela aula confusa, falando sobre Deus. Não é isso? Aula 2, aula sobre Deus. E hoje falando sobre energia sexual, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente fala sobre energia sexual, será que eu estou falando sobre... Opa, passou. Será que eu estou falando sobre isso aqui? Quando eu estou falando sobre energia sexual, eu estou falando sobre um relacionamento, só sobre o ato sexual? Afinal, energia sexual, nós estamos vendo aqui falar sobre sexo na espiritualidade, sexo no espiritismo. Como é que funciona? O que pode, o que não pode? Será que é isso que a gente veio falar hoje? Não. Nosso objetivo hoje é falar sobre a percepção do sexo como energia criadora, que se manifesta em diversos níveis. Energia sexual é energia criadora. Nós vamos falar disso a noite inteira. Isso significa que eu aqui agora, eu estou na minha maior expressão de energia sexual com vocês. Né? Porque, para poder falar sobre isso, eu passei um tempo revendo as aulas, relendo os textos, montando a aula. Eu estava gastando toda a minha energia criativa para poder vir e montar a aula. Escolhendo os slides, falando assim, não, esse slide não está legal, esse slide ficou feio, está muito chamativo. Não, mas eu gosto dele chamativo, a minha expressão é mais chamativa, então eu vou colocar ele mais chamativo mesmo. Eu vendo as aulas todas sobre algumas, revendo a que eu fiz e revendo outras de outros facilitadores, todo mundo com uns slides sérios, se não vai falar sobre energia sexual, tem que ser uma coisa séria. Aí eu falei assim, mas a minha expressão não é séria, não. A minha expressão ela é mais colorida. Então, deixa eu expressar dessa forma a minha criatividade. Então, se estamos falando sobre energia criadora, essa é a energia sexual que a gente veio falar também. E a gente tem muita coisa. À noite, eu acho que a noite vai ser pequena hoje para poder falar de tanta coisa. A gente ainda tem como objetivo específico mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se realiza no espírito, demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito, mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos, e mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis de acordo com a evolução do espírito. Além disso, não é para assustar não, mas o nosso conteúdo dessa noite ainda leva a sexo como energia co-criadora, a energia sexual e o espírito, educação sexual, casamento, celibato, poligamia, aborto, gravidez, sexo como responsabilidade, canalização da energia sexual, enfim. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa. E eu queria muita participação de vocês. Essa aula é muito importante, vocês participarem, vocês trazerem suas dúvidas, suas questões, para a gente bater um papo. Vamos bater um papo sobre isso. São
poucas as vezes que a gente tem a chance de conversar sobre coisas assim. E esse aqui é um espaço legal para poder falar sobre isso. A gente vai criando os espaços aqui. A Uli, ela nos dá isso, né? Eu estava agora, eu junto com o pessoal que eu trabalho e estudo aqui, a gente estava agora reunida, a gente reúne toda sexta-feira para a gente poder expressar a nossa energia sexual. Mas será que a gente está expressando sexo? Não, a gente estava lá batendo papo, falando sobre sexo também, por que não? Mas a gente estava criando, a gente estava manifestando amor. E é disso que eu estou falando, de energia criadora. A energia que você usa, que você pulsa. Essa energia sexual para pintar, tocar um piano, para se relacionar sexualmente. Na verdade, essa é a maior expressão que a gente vê sobre energia sexual, e a gente sempre confunde, acreditando que energia sexual é apenas o ato sexual. E não é disso que estamos falando. Estamos falando de criar, de co-criar vida. Co-criamos a vida. O ser humano, ao praticar o ato sexual e gerar um filho, está atendendo à necessidade de um espírito reencarnar através da função corporal. Da função co-criadora. Né? A gente utiliza dos nossos corpos para isso. Possibilita participar da obra divina, contribuindo com a formação do corpo físico, que possui as condições de gerar outro corpo. Porém, um espírito não gera outro espírito. Estão lembrados disso? Como é que o espírito nasce? Como? E o espírito evolui, exatamente. Mas a gente não gera espíritos. Muitas vezes a gente pensa, né, assim, como eu nasci, como eu vim parar aqui. O que eu estou fazendo aqui, né? É uma das coisas que a gente vem responder aqui na ULI. E é muito legal quando a gente está chegando no... Eu estou no ciclo 9, estou indo para o 10 agora. E é muito legal estar lá, estar nesse... formando agora. Então, energia criadora, cocriação, procriação, artes, prazer genital, intelecto, construções idealizadas. Tudo que você faz, tudo que você está criando, tudo que te dá a pulsão, aquela energia, vem da sua energia sexual. Tudo vem da sua energia sexual. É ela que faz você criar, é ela que faz você pulsar na vida as coisas que você quer fazer. Não só de artes, né? Não é criação só de artes, mas toda criação, como eu falei, igual a minha uma grande expressão de energia sexual, dar aula. E como eu tenho extremo prazer em dar aula, eu fico muito feliz quando estou facilitando a aula. Adoro estar aqui. Boa noite. Para Jung, a energia psíquica é a força da vida geral, impulso do espírito, que fornece energia para todos os tipos de atividades, sendo biológico, sexual, social, cultural e criativa. Então, nós também estamos falando de uma energia psíquica. Essa é a energia da criação. Oi? Achei que alguém já fez uma pergunta. Então, vamos falar sobre educação sexual. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso. Gente, a gente não tem... Quem aqui teve aula de educação sexual alguma vez na vida? Uma pessoa. Eu não tive aula de educação sexual. Quantos tiveram a oportunidade de serem educados, ter a educação sexual dada pelos pais?
A gente não fala disso. A gente não fala disso e a gente não fala disso com nossos filhos. Quando eu fui conversar com meus filhos sobre educação sexual, eles não queriam conversar comigo. Eu os procurei para poder conversar, eu tenho 2 filhos homens. Fui conversar com eles e eles não queriam falar. É um tabu tão grande que até eles não queriam falar sobre isso. Eu falei assim, não, vem cá, fale. Pergunta? Augusto. Sim, boa noite, Augusto. Boa noite. Porque eu não estou querendo, eu estou vendo que você está entrando, e eu não estou querendo aceitar por aceitar e não saber reproduzir isso se alguém me perguntar. Quando você colocou ali Jung, ele falou das energias psíquicas, ele falou da sexual propriamente dita, co-criadora, falou da artística e de outras. Aí tudo bem. Um tipo de energia psíquica. Mas o que eu preciso entender, e não apenas repetir, porque me disseram, é como é que uma energia artística, onde está a energia sexual em você preparar a aula, onde está a energia sexual em tocar um violão? Okay. Eu preciso entender isso, porque o todo, a parte parece que está tomando o todo. Ok. É porque a gente acredita que a energia sexual tem a ver com ato sexual. Não é isso. É porque a energia sexual não tem apenas a ver com o sexo. O que estamos falando é que a energia sexual ela é uma energia psíquica, portanto, ela é uma energia criadora. Se ela é uma criadora, a energia sexual ela não consegue criar um ser humano? Sim, porque ela tem a função biológica. Ela tem uma, essa é a função biológica. Mas, e as outras? Por que não? Ela é uma energia criadora. Então, eu posso criar o que eu quiser. Mas não necessariamente tem que estar ligado à área sexual. A área sexual é uma delas. É isso que eu estou falando. Eu sou uma energia criadora. Eu sou uma pulsão. Isso é uma, eu vou chamar de tese. Isso é uma tese que está sendo desenvolvida, é uma tese que está sendo proposta, ou isso seria, do ponto de vista acadêmico do Espiritismo, lá constaria isso? Ou isso é uma proposta, eu vou ser claro, isso é uma proposta de Adenauer? Não, isso não é uma proposta de Adenauer. Isso nem... Nós vamos chegar lá, nós vamos passar pela fase do Espiritismo, eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. Ok? Eu vou te trazer o que o Espiritismo traz sobre isso e, claro, trazer também o que eu penso sobre isso, o que Adenauer pensa sobre isso. Né? Quem leu aqui o capítulo 19 do livro? Então, lá fala sobre isso também. Temos outras. Mas o que acontece? Eu gosto muito da seguinte fala. A gente está estudando Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe. Ele codificou, fez a codificação em 1857. Naquela época, existia uma forma de se falar, uma forma de se vestir, uma forma de se agir. Eu gosto muito, eu trago muito essa... Quando eu estou estudando, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou lendo algum livro de André Luiz, algum livro de Yogananda, algum livro de qualquer um, né? Quando eu estou lendo... algum filósofo, Bhagavad Gita, milhares de anos antes, aliás, centenas, né, milhares de anos antes de Cristo. Então, eu pego aquele texto e tenho que levar para aquela época. 1857, se eu pergunto, o que é, Augusto, o que é que usa calça e trabalha? Você vai responder que é um homem. Se eu perguntar isso hoje, o que é que usa calça e trabalha? Você vai falar, qualquer pessoa. Então, a gente traz... A ideia é trazer as coisas para a nossa época. Ok? Então, voltando aqui para a educação sexual. Estava contando que a gente não tem esse costume. Porque a gente tem vergonha de falar com nossos filhos sobre sexo.
ou sobre a energia sexual, a energia criadora. Potência de agir. Isso é filosófico. Potência de agir. Kant nos traz potência de agir. O que é potência de agir, senão a própria energia sexual? Vitalidade. Eu posso dar vários nomes. Estamos chamando de energia sexual. O que é essa potência de agir? O que é a potência de criar? Porque significa que eu não estou falando que a energia sexual ela é apenas sexual. Ela é uma energia que eu posso canalizar para várias coisas. Esse é o ponto. Quando eu não estou canalizando essa energia para o sexo, eu estou canalizando ela para o quê? Esse é o ponto. É disso que nós estamos falando, de energia sexual. Eu estou canalizando a minha energia sexual, a minha energia criadora, a minha potência de agir, como diz Kant. De que forma? Como eu estou expressando isso? Ok, Augusto? Vamos lá. Ainda não? Espero chegar lá. A iniciação à prática sexual deve ser orientada com cautela pelos pais, que podem auxiliar o espírito nos seus conflitos passados. É comum o pai estimular prematuramente o filho à prática sexual e proibir a filha quanto à mesma atitude. A gente vive isso. A gente tem uma sociedade estruturalmente patriarcal, machista. Somos assim. Estamos assim. Talvez se estivéssemos em outra sociedade, em outro lugar, aqui no Brasil, somos assim. Estruturalmente, herdamos isso, essa estrutura europeia, porque a estrutura que tinha aqui, os indígenas não tinham essa estrutura patriarcal. E expressavam o sexo de outra forma também. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, falando da educação sexual, se você tem um filho que fala para você assim, pai, vou trazer um filho adolescente, 16 anos. Pai, vou trazer minha namorada aqui para casa e a gente vai ficar no meu quarto trancado, tá bem? O que você fala? Mas e se for uma filha? Você falaria a mesma coisa? Seja lá o que for que você tenha falado para ele. Ou, se seu filho chegar e falar que ia levar a namorada para ficar com ele no quarto, você falaria para ele assim, olha, eu não tenho filha, mas se fosse minha filha eu não gostaria, então não quero. Mas aí eu estou julgando moralmente, estou sendo também, ou não? Estou falando de coisas práticas, acontecem. Acontece porque aconteceu comigo. Então, mas é para a gente pensar. Não estou falando o que está certo, não estou falando o que está errado. Para a gente pensar. Vamos pensar sobre isso. Qual a educação sexual que a gente teve? Qual a educação sexual que a gente deu para os nossos filhos, ou que eu ainda posso vir a dar? E para os netos? Você estava falando e eu agora lembrei, que eu tenho uma família, são 7 irmãos. E meus irmãos, a forma que meu pai usou foi levar eles numa casa de programa. Era o que ele... A mulher, eu, coitada, não podia ter informação nenhuma que ele não ia me levar numa casa de programa. Mas meu irmão foi assim, Ele não conseguia realmente ter esse diálogo, E a gente teve que aprender com a vida, Então, mas é uma realidade ainda hoje. É uma realidade que ainda existe. Nós temos uma sociedade que exerce a sua energia sexual dessa forma. Se você não for no interior de qualquer estado, você vai ver
acontecendo da mesma forma, porque a gente não consegue. Não estou falando que eles são mais atrasados. Não é disso que estou falando. A gente tem pessoas que processam isso de forma mais fácil e pessoas que processam isso de forma mais difícil. Só que, culturalmente, e aquele ambiente favorece que as coisas sejam mais fáceis ou não. É isso que eu estou falando. Você queria fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria apenas trabalhar um pouco em cima do que foi colocado, Okay. No que refere ao menino, ao adolescente, dentro de casa, enfim. A gente entende que, num processo bem passado, né, o paradigma principal era, né, a gente compreender que a filha poderia casar ou se relacionar depois do casamento e tudo. Então, está longe de mim também querer entrar nesse cerne. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um filho e tem uma filha. E entre perceber que eles irão para uma festa, ou pelo menos, ou supostamente, é isso que vai ser dito para mim, e pegar um outro caminho para poder realizar os seus prazeres, que é isso que aconteceu em grande parte da sociedade, tenho certeza que todo mundo já deve ter vivido uma aventura assim, ou dentro da minha própria casa, eu, em especial, como minha opinião, prefiro que seja dentro da minha casa, porque, pelo menos, independente de ser menino ou menina, eu ali estou entendendo que existe algo que, pelo menos, está à minha vista, pelo menos uma orientação poderei dar, né? E é mais ou menos assim que eu vejo hoje o século XXI, diante dessas mudanças. Na real, antigamente, eu acredito que os nossos pais e os nossos avós, eles não queriam era enxergar. O ponto é exatamente esse. Né? Igual, como eu falei, não era estava falando o que estava certo ou o que estava errado. Cada um age de acordo com aquilo que acredita ou que possa acreditar que possa mudar, e a gente muda. Né? Meus filhos mudaram muito minha cabeça. Aliás, meus filhos mudaram muito minha cabeça, mesmo. Porque eu fui criado de forma estruturalmente machista. Gente, até hoje eu chego na casa da minha mãe, eu chego para tomar uma xícara de café, aí eu levanto, vou para a pia para poder lavar a xícara, está assim, não, meu filho, deixa aí, alguém vai lavar para você. Isso é uma estrutura totalmente machista. É assim, acontece até hoje. Né? Não vou mudar a minha mãe, nem quero mudá-la. Mas, então, como que eu analiso isso, tendo um filho, tendo uma filha, e dentro de casa eles falando, eu concordo com você plenamente. Né? É preferível que aconteça dentro da minha casa. E as coisas sejam claras, sejam vistas, sejam faladas. Porque são menores, não tem onde. Vão correr um risco de fazer alguma coisa na rua? Sem segurança? E por aí vai. Aqui. Oi. Oi, Monique. É só uma observação, né? Que essa semana passada eu estava conversando com alguns colegas, a gente estava falando sobre a pessoa idosa. E falando dessa parte da sexualidade, que, assim como muitos pais, na hora da criação, ignoram que tem essa parte do sexo, de ter que conversar, ter que ensinar sobre isso, tem muitos filhos que ignoram que os pais fazem sexo. E aí, quando você conversa numa roda de adultos, é uma risadaria, um burburinho, e tem gente que não quero pensar. E começou a acontecer. Eu parei para ficar observando. Então, assim, o que ficou para mim? Você não quer pensar que os seus filhos fazem sexo e nem que seus pais fazem sexo. Então, só quem faz sexo na Terra é você. Né? Então, é isso. Gostei. Na verdade, sexo realmente... Você pensar que os pais fazem sexo, você fala assim, cara, não vai, não quero imaginar isso. Né? Quando eu falei assim, que meus filhos não queriam conversar comigo, eu falando, a gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, e eles não queriam. Eu falei assim, não, mas nós temos que falar sobre isso. Né? Mas nem sempre é assim. E aí, olha, ele estava com a vergonha, falando assim, mas como assim meu pai vai falar sobre sexo comigo? Né? Cria, e a ideia é exatamente a gente quebrar, contornar esse tabu.
Se era um tabu até hoje, por que não agora já mudar isso? Por que não? Orientação sobre a iniciação à prática sexual. Exatamente. Como educar nossos filhos nessas questões? Como falar sobre a energia sexual, a energia pulsante, inclusive o sexo, óbvio, que o sexo faz parte disso. Como a gente vai falar isso com os nossos filhos? Ou com nossos netos? Ou com qualquer pessoa? Naturalizar essa energia que pulsa na gente e que a gente não tem que ter vergonha dela. O machismo estrutural do arquétipo coletivo. Estava falando exatamente isso. A gente vem nessa cultura desse arquétipo machista, que o homem pode tudo, a mulher não pode, o homem é isso, a mulher é aquilo. E estruturalmente nós somos machistas. Não adianta a gente ficar negando não, que a gente é. Aí algumas práticas, igual eu falo assim, nos reforçam isso. As pessoas reforçam isso a hora que elas falam assim, não, isso é coisa de homem. Espera-se que o homem faça isso, não. Isso é estrutural. E a gente não percebe. Meninos e meninas, meninos e meninas, meninas e meninas, suas questões de gênero estão atualizadas? Eu vou falar disso mais para frente, um pouquinho, mais amplamente. Mas vai pensando enquanto isso. Eu estava assistindo uma aula antiga, anterior aqui, que Plínio deu sobre energia sexual. Você já deve ter tido aula com Plínio, claro. Quer dizer, imagino que ele deu aula aqui para vocês. E ele estava contando um caso sobre isso, né, que os adolescentes de hoje não estão preocupados qual é o gênero da pessoa. Quando ela tem um relacionamento, ela está preocupada em manifestar afeto. Você gosta de menina ou de menino? Tanto faz. Eu gosto da pessoa, indiferente do gênero que ela tenha. Mas a gente vai falar disso mais profundamente para frente. A importância da educação quanto à energia sexual. Proibições e tabus presentes no psiquismo. A gente estava conversando, estava na roda de amigos agora, e falando sobre sex shop. É um tabu? Ainda é um tabu. Né? Quem entra assim, se tivesse, num shopping qualquer aqui de Salvador, se tivesse a loja bem na Praça Central, onde todo mundo passa, você entraria? Sim, de boa? É verdade, é um tabu. É um tabu. Aí me contaram que não, que no shopping tem sex shop, sim, só que fica escondido dentro de uma loja de lingerie. Aí os homens não sabem. Só as mulheres que entram lá e ficam sabendo. Fica a dica, hein? Mas eu não posso manifestar a minha energia sexual individualmente, eu e o meu prazer, eu e o meu corpo. É uma manifestação da energia sexual? É, também. Eu não estou usando para criar, nem para co-criar, mas estou usando para o meu prazer. E aí eu quero conhecer um brinquedo, um gel, sei lá, qualquer coisa. Ah, não, mas eu não posso entrar na sex shop, eu tenho vergonha, eu não quero que ninguém me veja. Vou comprar online, que aí ninguém me vê comprando. Ou fico preocupado, será que vai vir um desenho pornográfico na caixa do lado de fora, na hora que chegar pelo correio? O que meu vizinho vai pensar de mim? Né? O que meu vizinho vai pensar de mim se ele souber que eu fui no sex shop? Não é assim?
Se alguém me vê entrando, já pensou? Pois é. Outro dia vi uma moça que ficou constrangida porque ela abriram a mala dela no aeroporto. E ela tinha brinquedos. E ela está assim com o moço, você quer brincar? Mas tem disso no aeroporto. Infelizmente passa e tem que abrir a mala, etc, etc. Mas, brincadeiras à parte, é para a gente quebrar esse tabu. Estamos falando de tabu. Uso indiscriminado. Quando que o sexo é ruim? Quando ele é ruim? Quando ele passa a ser inapropriado ou eu faço um uso indiscriminado dele? Vício? Sim, existe. É importante falar no microfone para gravar. Não só sexo, como qualquer atividade, quando deixa de haver um equilíbrio entre as diversos cenários onde se deve as diversas coisas que se tem que fazer. Não só sexo. Não só sexo. Sim. Existe uma série de problemas e questões mal resolvidas relacionadas ao sexo e à sexualidade no psiquismo. Sexo como objeto de consumo e conflito e perturbações reverberando por gerações. Existe. Sabemos de casos de famílias que vêm realmente assim, com problemas, um atrás do outro, vai passando de geração em geração, e a família fica revivendo aquilo. Ou questões uma jovem que foi sequestrada e ficou sendo prisioneira durante anos, teve filho com o cara, etc. Isso gera uma perturbação enorme, imagino eu. Imaginamos todos, né? Vamos para frente. Nós estamos com um programa cheio hoje. Essa imagem incomoda? Essa imagem incomoda? Essa imagem incomoda? Ó, já teve gente aqui que abriu a boca assim. Essa imagem incomoda? Estamos falando de homoafetividade. Homoafetividade. Só que o espírito não tem gênero. Antigamente a frase é o espírito não tem sexo, né? Não, o espírito não tem gênero. Eu posso reencarnar em qualquer gênero. Eu posso reencarnar em qualquer gênero. Em qualquer gênero. Eu já sei mais ou menos o que vai dizer. É o seguinte, nesse caso específico, concordo, o espírito não tem gênero. Mas, quando é programada uma encarnação, o espírito sabe que vem ou homem ou mulher. E porque falham, segundo o meu ver, e porque eles falham, né, na hora de exercer a vida na Terra, isso não seria uma falha do espírito, porque o que eu soube sempre é que você tem o que precisa para evoluir, né? Então, se você veio num corpo masculino e, de repente, você transgride nessa, né? Então, eu queria saber exatamente por aqui, porque eu já li muito, mas eu quero saber por aqui como é que fica essa história.
né? Porque Pronto. desencarnados somos todos iguais, né? Sim. Mas, e os travestis também, essa troca de sexo? Ah, nós vamos falar disso aqui tudo agora. Ah, pois é. Obrigada. Obrigado. Então, não seria melhor, não seria... Se o espírito não tem gênero, por que na hora que eu encarno eu tenho que ter um gênero? Não seria uma evolução eu me ver como espírito já sem gênero? Se eu estou aqui para poder expressar o meu amor, o amor é a força propulsora do universo. A energia sexual é uma força propulsora do universo. Se eu estou aqui para poder expressar isso, por que eu não posso expressar da forma como eu quiser, seja que a outra pessoa tenha o gênero que ela quiser? Que diferença faz? Estou expressando o meu amor. Que diferença faz se eu estou expressando o meu amor para uma pessoa do mesmo gênero que o meu ou não? Não, eu não estou no mundo espiritual. Aliás, mentira, perdão. Eu estou no mundo espiritual, só que eu estou no mundo espiritual encarnado. Né? A gente acha que o mundo espiritual é lá. Não, o mundo espiritual é aqui. Eu estou no mundo espiritual aqui, junto comigo, junto com vocês, estamos todos, encarnados e desencarnados. Então, eu estou no mundo espiritual me expressando com uma encarnação. Por que eu não posso expressar essa encarnação da forma como eu quiser? A questão sobre, voltando à sua pergunta, Nancy, sobre o espírito, que ele foi programado. O que acontece? Existem encarnações compulsórias, vocês estudaram um pouco sobre isso, existe o meu planejamento, eu posso planejar, se eu estiver mais consciente de que sou um espírito, eu quero encarnar e vou planejar, eu planejo e eu me preparo para a minha encarnação. Vamos pensar, eu estou lá no Novo Lar, no Ministério da Reencarnação, não é isso que a gente viu no livro? Pois é, eu estou lá, me preparando para desencarnar, para encarnar. Eu acredito que me preparar para encarnar deve ser pior do que preparar para desencarnar. A gente faz isso constantemente. Mas eu estou abrindo mão daquela liberdade toda do espírito, porque eu sei que eu tenho que estar aqui, porque eu preciso estar aqui para evoluir. Só que, na hora que eu sou espírito, eu vou me ligar a um óvulo fecundado, nidado. Não é na fecundação, é na nidação. Eu não sei qual é o sexo que está ali, não. Como é que eu vou saber? Como é que eu programei para vir como um gênero masculino ou feminino, se eu não tenho certeza qual é o gameta que vai estar ali fecundado? Eu não sei. Mas Você saberia que você... sim. Importa eu saber se eu vou vir mulher ou homem. Justamente isso, para me adequar à sociedade que eu vou reencarnar. Se eu falho e tenho Mas por que corpo... você falha? Esse é que é o ponto. Isso não é uma falha. Mas isso é o karma. Você assumiu que você veio mulher, que você veio homem. E acho que, no meu ver, viu, Paulo? Tá eu estou bom. falando do meu ver. Tá bom. Então, eu acho assim, uma vez que você veio num corpo masculino, né, a sua contraparte tem que ser feminina, entre aspas. Esse tem que ser entre aspas. Mas então, vamos lá. Porque, só para completar, um Down, Um quê? uma pessoa que tem síndrome de Down, Ok. não é isso? Sim. Ele vem sabendo que ele vai ter Down. Ele não vem à toa. Então, E ele vem daquela maneira toda... mas a questão... esdrúxula, todo psiquicamente... Né? Então, ele sabe que tem Down. E como que pode ser com o gênero diferente? Então, mas vamos lá. Nem sempre eu sei como eu vou vir. Isso é fato. Eu não sei como eu vou vir. Eu posso ter o planejamento espiritual,
olha, eu posso ter o planejamento reencarnatório? Posso, mas nem sempre eu faço um planejamento. Nem sempre. O que acontece? Olha, espíritas no Brasil, se eu não me engano, nós somos 3%. No mundo, isso corresponde a 0,2% da população de espíritas, no mundo. Ou seja, a gente é pouquinho. Os espíritas são pouquinhos. Reencarnacionistas, quantas religiões são reencarnacionistas? Não faço nem ideia. Vamos chutar muito, 5%? Então, como é que eu vou estar planejando alguma coisa se eu nem sei que eu vou reencarnar? Vocês vão ver isso lá no ciclo 5, sobre o mundo espiritual. Como é o mundo espiritual, fugindo bastante aqui do assunto, como é o mundo espiritual para quem é budista, para quem é católico, para quem é muçulmano. Eles são a maioria. Não são reencarnacionistas. Ou seja, eles não planejam a reencarnação. Ou talvez planejem. Chega, na hora que você está no mundo espiritual, você descobre que é espírito e aí você planeja a reencarnação. Ou seja, não é todo mundo que planeja. Então, como é que eu vou planejar qual sexo que eu vou vir? Qual gênero que eu vou vir? Isso é a conclusão minha. Tá? Isso não está no livro dos espíritos, não li num livro. É uma conclusão minha. Eu não planejo qual sexo que eu vou vir. Eu tenho 50% de chance. A gente veio para evoluir. Então, e eu posso expressar o meu amor de toda forma. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui disso, sobre as múltiplas possibilidades, que é exatamente essa sopa de letras chamada LGBTQIAPN+. Nossa. E cada dia vai só aumentando as letras. Os jovens de hoje... Oi? Eu não iria jamais, está entendendo, colocar aqui o que ideias minhas pensam. Eu já estudo, então, já há 40 anos. Então, Divaldo Franco foi quem, numa palestra dele, disse isso. Por isso que eu estou colocando aqui, Paulo, senão não teria, não. Ok, mas achei engraçado, porque Divaldo tem uma opinião, que eu saiba, uma opinião bem atualizada do assunto, de que o espírito pode se manifestar sua sexualidade da forma como quiser. Quer dizer, não falo por Divaldo, mas eu imagino que seja. Mas, então, falando sobre essas múltiplas possibilidades, sobre ser LGBTQIAPN+, o que será que significa? Isso é tanta coisa. Ó, L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de transgênero, queer, intersexo, assexual, pansexual, não binário e sinal de mais. Sabe o que isso tudo significa? Que é uma pessoa expressando a opção dela, a identidade dela. Não é ideologia, é uma identidade. Já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa trans para ver como ela se sente? Deixando ela ser ela, sem julgá-la. Sem julgá-la. Senta e conversa. Né? Escuta. Conversa não, escuta. A gente fala muito sobre isso. E vamos escutar. O que a pessoa tem que falar sobre como ela se sente estando num corpo que não corresponde ao sexo dela. Ao sexo não, ao gênero dela, perdão. Oi, Paulo, boa noite. Boa. O que a espiritualidade tem a dizer? Eu posso estar sendo ignorante, mas assim, o que eu percebo da juventude hoje em dia, que não é que elas sejam homossexuais ou qualquer sigla que tem aí. Eles querem experimentar. Exato. Né? Hoje eu quero pegar homem, amanhã eu quero pegar mulher, eu me identifico como não sei o quê. O que a espiritualidade tem a falar? Porque eu acho que já virou uma grande bagunça, sabe? Eu tenho vários amigos homossexuais,
tanto lésbicas como... Eu não tenho trans, mas... E, assim, eu não consigo entender. Vários deles não conseguem ainda entender essa mudança que está desses jovens. Eles mesmos, homossexuais, as lésbicas, eles não conseguem entender muito esse movimento como está acontecendo hoje. Então, você está falando exatamente a questão do jovem que ele não se identifica, ele quer experimentar. Você falou exatamente o ponto, ele quer experimentar. O que é isso, senão o próprio espírito querendo fazer experiências? Nós não estamos aqui para evoluir. Então, isso não faz parte, eu experimentar. Olha, quantas vezes eu já vi, quantas vezes eu já encarnei num corpo masculino, ou num corpo feminino, ou num corpo trans. Vai saber se eu já não me expressei também desta forma. Esse tabu sobre o homoafetismo, que vem com toda essa carga cristã, há pouco tempo atrás era normal. Na verdade, os homens se relacionavam com homens. As mulheres eram apenas para procriar. Então, como assim? Como assim é natural do homem não se relacionar com outro homem? Isso sempre foi normal. Historicamente, isso era normal. Homens se relacionavam com homens, porque mulher não existia. Em alguns lugares, até hoje, a mulher continua não existindo. Isso é estrutural, estamos falando da mesma coisa. Então, como os jovens se expressam hoje, como a espiritualidade vê isso, aqui a gente vê dessa forma, são pessoas. No resto, é a opção dela, é a escolha dela. Eu sou uma pessoa que defende muito. Eu já fui estruturalmente preconceituoso com homofobia. Eu fui criado para ser homofóbico. A minha família, eu sou de Minas, amo minha família, meu pai, minha mãe, nossa, foram os melhores pais e mães que eu pude ter. Eles são preconceituosos. Eu fui criado assim. Meus filhos me ensinaram a perder isso. Não interessa. E aí, hoje eu sou a pessoa que mais defende, porque eu quero ter o meu direito de expressar a minha sexualidade como eu quiser. E a outra pessoa não tem nada a ver com isso. A hora que você toma a posse de que você é um espírito, não é que eu preciso sair por aí enfrentando todo mundo, não. Sou espírito. Eu posso manifestar a minha sexualidade como eu quiser. Acabou. Então, se eu defendo o meu direito, eu vou defender o seu também, de você expressar a sua sexualidade como você quiser. Seja ela qual for. E toda essa LGBTQIAPN+, se torna secundário, a não ser para a própria pessoa. Porque aí ela, é a identidade dela, ela quer falar assim, não, eu sou trans, eu sou não binário. Se ela tem a necessidade de se identificar dessa forma, ok para ela, porque para mim é uma pessoa, e acabou. Então, acho que esse deveria ser o papel da espiritualidade, tratar espíritos como espíritos, não importa qual é a expressão de gênero dela. Oi, faça a sua pergunta, perdão. Eu nem tenho procuração para falar por Divaldo, mas assim, eu desconheço que ele tenha citado em algum momento, também não sou de Valdete, não, okay, certo? Essa questão de que a falha do espírito. Uma vez ele mencionou uma questão sobre falha do espírito, mas do ponto de vista do caráter. Okay. O comprometimento do espírito, em que ele se comprometeu a fazer isso e aquilo, e aí falhou no caráter. Mas com relação à sexualidade, eu desconheço. Eu também desconheço, entendeu? Mas... Só uma colocação. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Agora vamos falar de casamento. Se estamos falando de energia sexual, também estamos falando de casamento. Não é verdade?
No Livro dos Espíritos, lembrando que isso foi escrito em 1857. Isso é um comentário à questão 696. A união livre e fortuita do sexo é um estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade, colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Isso era uma realidade na Europa. Nessa mesma época não, perdão. Alguns anos antes, aqui, algumas centenas de anos antes, um pouco aqui nas Américas, isso não era realidade. A realidade aqui eram famílias como tribos, várias tribos. Os indígenas não se relacionavam dessa forma. Isso quer dizer que eles são atrasados? Eram atrasados? Os astecas eram atrasados? Os incas eram atrasados? E eles tinham... Os filhos eram filhos da comunidade, não eram filhos do casal, por exemplo. Nietzsche disse que só existe uma pergunta a ser feita quando se pretende casar. Continuarei a ter prazer em conversar com essa pessoa daqui a 30 anos. Isso foi Rubem Alves falando sobre Nietzsche. Mas, já que estamos falando de casamento e estamos falando sobre energia sexual, tem um pastor pastor evangélico que eu gosto muito, que ele fala muito sobre casamento, que é o Cláudio Duarte. Mas ele fala muito sobre, assim, você acha que você vai casar para poder ter sexo, você está enganado. Nós estamos falando de casamento. E como essa energia sexual ela se manifesta no casamento hoje? No casamento, na união estável, no que for. Né? Porque as pessoas falam assim, não, passa os anos, você não... Às vezes vai perdendo interesse, vai só espaçando a quantidade de vezes, questões hormonais, mas somos transhumanos, né? Não é isso que somos hoje? Somos transhumanos. Como transhumanos, temos uma gama aí de reposição de hormônios para poder resolver essas questões. Mas como é só para a gente pensar, como eu tenho manifestado a minha energia sexual, não apenas através do sexo, no casamento. Ficou faltando um L ali, né? Ceibato, não é celibato. E o celibato? Será que o celibato funciona realmente para a gente poder reprimir essa energia? A energia sexual ela existe. Ela é energia criadora, ela é a nossa pulsão. Se ela tem dentro de mim, se ela existe em mim, perdão, e eu não expressá-la, o que acontece? Para a gente pensar. Será que sexo como algo impuro, pecado, sujo, para algumas religiões? Eu posso fazer o celibato como purificação? Hoje a gente ainda tem isso. Não ficar um período sem a prática do ato sexual para se purificar. Isso é uma energia suja? Será que é uma energia suja? Aí eu fico sem manifestar essa energia criadora, essa pulsão que está aqui em mim. E aí, para me purificar, o que vocês acham? Energia sexual não utilizada e seu desvio para a violência como consequência devido à necessidade de canalização. A gente, voltando à mesma questão sobre os tabus da nossa vida, sobre nossos pensamentos, o celibato é um deles, né?
E aí eu quero reprimir aquilo. A gente tem um livro... esqueci o nome do livro agora. Um livro que fala sobre as nossas sombras, que conta exatamente o caso de um político americano que vivia brigando por conta da prostituição. E o que ele tinha era aquele desejo reprimido, tanto que ele foi pego com uma prostituta. Não estou falando o que está certo ou errado, estou falando assim, a repressão dele era tão grande, ele brigava tanto por uma coisa que, obviamente, era o que ele queria. E ele foi pego exatamente. Pode fazer a pergunta, Verena. Eu estou pensando que você falou que a energia sexual não diz só respeito ao sexo. Então, no caso do celibato, ou, sei lá, uma vida monastérica, essa energia não necessariamente não está sendo utilizada para o sexo, mas está sendo utilizada para outra coisa. Sim. Então, não pois só... é, mas uma das coisas da energia sexual é o sexo. E é muito forte. Claro que não é a única, mas se eu não uso, eu vou utilizar para quê? Se eu não souber canalizá-la, essa que é a questão. Não estou falando que não existe o celibatário. Existe, sim. Muitas pessoas o fazem, levam a sério. Não estou falando que está certo ou errado. Só que, como ela vai canalizar essa energia? Então, a energia sexual, essa tem que ser para o sexo, né? É a do sexo, vamos dizer assim. Perdão. Porque eu não estou entendendo. Porque se a energia sexual não é só do sexo... Não, só do sexo. Então, eu vou usar ela como criação para outra coisa. Eu vou usar ela num projeto social que eu me engajei e eu trabalho nele todos os dias. E está tudo bem, né? E está tudo bem. Claro que está tudo bem. Paulo, é um comentário bizarro. Eu tenho um sobrinho que era, na época, jesuíta e psicólogo. E se apaixonou por uma pessoa, pediu ao Vaticano dispensa. Aí veio a carta de liberação dele, mas com a recomendação que ele teria que ficar 1 ano em celibato para ver se ele tinha certeza da posição dele. É uma posição. É a posição... E, ok, gente, nós temos que lembrar que somos espíritos evoluindo em uma experiência. A nossa experiência aqui, hoje, agora, é aqui, dentro da casa espírita. Outras não foram. Eu posso ter expressado isso de qualquer forma, inclusive tendo sido padre, freira ou prostituta. Ou as 3 coisas. Cada uma numa encarnação. Sério, quem de nós não foi uma dessas coisas, pelo menos? Ou as 3? Quantas centenas, milhares de encarnações eu tive? Não faço a menor ideia. Cada uma delas, eu costumo falar assim, eu sou a soma de todos os personagens que eu já fui. Todos eles, eu represento todos eles, hoje. Falando sobre atualização sobre casamento, relações afetivas, construção do núcleo familiar, ou seja, casamento não é mais só homem e mulher, casamento é pessoa a pessoa, ou pessoa a pessoa a pessoa, né? Falando dos poliamores. Temos estabilidade nas relações sexuais ou não? Garantia de questões relacionadas ao sexo conduzidas em equilíbrio? O que o casamento nos traz hoje? Estatisticamente, continua aumentando a quantidade de casos de divórcios. Mas como eu tenho lidado com isso hoje? Como nossas famílias lidam com isso hoje? Nossos filhos. Nossos filhos vão querer se casar? A grande maioria, muitos que eu vejo, falam assim, nem pensam nisso. Estão pensando em carreira, pensando... Aliás, eu estava lendo uma reportagem, estava me atualizando, né, para vir cá falar com vocês, e estava lendo uma reportagem que saiu essa semana, falando que os jovens de hoje fazem menos sexo do que jamais fizeram antes.
Os jovens hoje fazem menos, têm menos relações sexuais, procuram menos relações porque eles expressam prazer de outras formas que não o relacionamento afetivo. Até mesmo virtualmente. Muito virtualmente. E poucos estão preocupados realmente em ter uma relação sexual ou coisa assim. Querem cuidar, muitos, né? Querem cuidar de carreira, querem cuidar de ganhar dinheiro. Outros de fazerem sucesso cedo. Quantas horas a gente passa no celular hoje em dia? Quantas horas... Eu estava vendo um vídeo da Maria Homem. Hoje eu estava vendo esse vídeo. Maria Homem é uma psicanalista. Saiu esses dias agora 3 aulas dela maravilhosas sobre amor, sexo. Vale a pena assistir. Indico vocês procurarem no YouTube. E... Gente, perdi o que eu estava falando. Maria Homem estava falando sobre... Perdi o que eu ia contar. Perdão. Passa para frente. Poligamia. Então, a gente tem essa pergunta também no Livro dos Espíritos, pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E a resposta é: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os desígnios de Deus, deve ser fundado na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeto real, só existe sensualidade. Essa era a resposta dos espíritos naquela época, em 1857. O que é também a opinião daqueles espíritos daquela região, obviamente, daquela região, daquela cultura. Hoje, se a gente perguntar sobre isso, não sei. Quantos relacionamentos a gente vê falando sobre poligamia, não monogamia, relacionamento aberto, também vários conceitos, várias coisas para a gente poder pensar. Que também são expressão, no caso, expressão da sensualidade, expressão do sexo, da energia sexual como sexo. E aí falar sobre planejamento familiar. Planejamento familiar, antes que tinha muitos filhos, em regra, se percebe a necessidade de limitar seu número, tendo em vista os desafios da convivência social. Hoje em dia é difícil pensar numa família que tenha 8 filhos, 10 filhos, 13 filhos. Tão normal antigamente, né? Quem conseguiu planejar a família aqui? Falei assim, eu quero tantos filhos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero engravidar com tal idade. Ninguém. 2 pessoas, 3? 4. Então. Mas hoje, eu acredito que a gente está voltando, pelo menos o que eu vejo os jovens falando hoje é todos realmente assim, com quem eu conversei, não posso falar por todos, claro, mas com quem eu conversei, tem esse planejamento. Vou focar na carreira, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou ter filhos. Muitas pessoas eu vejo falando que não vão ter filhos, várias, na verdade. E faz parte da nossa opção, de como a gente quer expressar essa encarnação. Então, e o não planejamento nos traz a questão da proliferação irresponsável de famílias com muitos filhos, né? Isso é uma questão que poderia ser resolvida na escola, com certeza, né? Uma aula de planejamento familiar, por que não? Não estamos falando de controle por conta de religião, né? Porque algumas religiões falam que quanto mais filhos, melhor, mas nós não temos condições econômicas disso. Antigamente, você devia ter muitos filhos, porque você estava numa fazenda, você tinha que ter os filhos para poder ajudar na colheita. Hoje a gente está num espaço, estou vendo aqui, vendendo os apartamentos aqui, enormes, aqui, de 25 metros quadrados. E aí você vai ver, mora uma família mesmo, com os pais e filhos, em 25 metros quadrados.
E aí, se você não fizer um planejamento familiar, como é que vai ser? E além desse planejamento, e aí a gente vem maternidade, paternidade responsável e banalização do aborto, por falta de planejamento ou por falta mesmo de conhecer métodos contraceptivos. Né? As coisas boas dos métodos contraceptivos, primeiro, poder viver a nossa sexualidade sem culpas, coisa que até 1960 não existia. Olha, pouquinho tempo atrás não existia a pílula. Bem pouco tempo. E como as famílias faziam planejamento familiar? Sem pílula? Isso é uma evolução? Ou será que não é? Para o espírito, a pílula é uma evolução? Evolução para a gente poder planejar a nossa encarnação e planejar o que vai fazer, quantidade de filhos que vai ter, para poder dar uma vida digna a eles. Digna, que eu falo assim, não é luxo, não. É você poder dar educação, dar vestimento, dar comida de qualidade. Pílula, camisinha, tabela, DIU. Pílula do dia seguinte é outro ponto de muita discussão. Né? Pílula do dia seguinte é aborto, não é aborto? Se o espírito se liga ao óvulo, a hora que ele está em nidação, significa então que no dia seguinte não deu tempo de ter a nidação ainda. Então, não seria aborto? Fica a pergunta para a gente pensar, são coisas para a gente pensar. Não tem essa resposta. E aí, nós temos obstáculos à reprodução também, obstáculos à expressão da nossa energia sexual. Causas prévias gerando predisposições e experiências limitadas. Eu posso vir com predisposições para não conseguir engravidar. Não é culpa, não é pagamento. Eu não estou pagando por nada. A gente não está aqui para pagar nada. Então, essas predisposições não é karma, como comumente a gente escuta falar. Né? Não existe isso, eu não estou aqui pagando nada, mas eu posso vir com uma predisposição de não conseguir ter filhos, para ter que aprender com isso, para eu me predispus a aprender isso, por exemplo. Não, eu quero aprender a passar uma experiência sem poder ter filhos. Por que não? Configurações biológicas ou uso de remédios entorpecentes que podem causar esse obstáculo, afetos e desafetos, modelo organizador biológico, vocês estudaram isso aqui, todo mundo sabe o que é modelo organizador biológico, certo? Pronto. Configurando obstáculos presentes no psiquismo e uso indiscriminado ou inadequado da energia sexual. E aí nós vamos falar, então, do aborto. Essa foi uma imagem colocada de propósito, como a gente diz aqui, nada é inocente, mas ali está escrito, né, meu corpo, minhas regras. Gravidez indesejada, usam o aborto como para resolver entre aspas, problemas. Violência sexual, prostituição, descuido, tudo isso é a solução. Consequência do uso inadequado ou descontrolado da energia sexual. Mas aí eu coloquei uma questão que é muito importante aqui. Não estou aqui discutindo ser a favor nem contra aborto. Mas a questão é, quem cuida da mulher que abortou? Quem cuida
da mulher que passou por isso, que teve que passar por isso, seja lá qual motivo que for. Quem cuida dela, sem agredi-la, sem discriminá-la, sem culpá-la? Que vai olhar para ela e falar assim, vem cá, você está precisando de um abraço, você precisa de ajuda, não estou aqui para poder te culpar, nada. Aliás, você nem precisa falar isso, né? Você só precisa saber o que ela precisa de ajuda naquele momento. Tomou decisões, não estou falando que certas ou erradas, tomou decisões que a levaram a precisar fazer um aborto ou teve que fazer um aborto. Quem de nós irá acolhê-la? Esse é o ponto. É acolher uma pessoa que está precisando, que está passando por uma situação. Não cabe a mim falar se ela fez certo ou errado. Ela sabe o que ela fez. Aliás, ela já está com culpa demais para eu também culpá-la de qualquer coisa. Esse é um ponto bem... Às vezes a gente fala que é complicado, mas não é complicado, não. A gente tenta descomplicar. Mas sendo um espírito, sendo reencarnacionista e tendo tido várias encarnações, quantas vezes eu já abortei? Quantas vezes eu fui abortado? Aborto era método anticonceptivo antigo. Quantas vezes eu já fui abortado? Ou quantas vezes já aconteceu de ter sido abortado espontaneamente? Eu acredito que sim. E eu estou aqui. Esse é o ponto. Eu estou aqui, você está aqui. Já aconteceu com todos nós. Acredito eu que já deve ter acontecido com a grande maioria de nós, né? Não posso falar todos, mas a grande maioria. Perguntas? Energia sexual e o espírito. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação, ante a imensa gama de possibilidades de uso. Educação quanto a essa energia é fundamental, pois graças à proibição e o tabu, bem como o uso indiscriminado que a permitiu, o ser humano desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo. Seu abuso tem gerado uma série imensa de conflitos, de perturbações que, via de regra, atravessam reencarnações. Isso está no livro de vocês. Esse é o pensamento de Adenauer. Educação quanto a essa energia é fundamental. Então, a gente está voltando de novo àquela questão da educação. Educação dos nossos filhos. Educação dos nossos pais. Já pensou? É mais difícil, né? A gente educar os pais. A minha eu nem tento. A minha eu não tento, não, mas... Não adianta a gente brigar também, né? É a expressão dela, ela é daquele jeito e... Não é que eu não tenho nada que eu não posso fazer, mas eu não vou querer mudá-la. Esse é o ponto, né? Aliás, o maior ponto dos desafetos que a gente tem é a gente querer mudar o outro. Então, teve uma aluna aqui que me mandou pergunta pelo WhatsApp. Ela sabia que eu vinha e me mandou pergunta pelo WhatsApp. Aí eu estou reproduzindo a pergunta dela aqui. Senhor facilitador, depois de ter lido o capítulo 19, seria correto concluir que, sem afetividade, o uso da energia vital do corpo físico para o prazer pelo prazer no sexo ficaria restrito ao chamado triebe freudiano? Olha, eu tive que pesquisar o que é triebe freudiano. Vejamos a definição de triebe, dada por um dicionário alemão. Impulso interno, dirigido pelo instinto, que visa a satisfação de necessidades fortes e muitas vezes indispensáveis à vida. Ou seja, estamos falando do impulso sexual, o impulso para o ato sexual. A pessoa podia facilitar a vida do facilitador, né? Mas ela, ainda bem que faz a gente correr atrás e ficar pesquisando. Então, se a finalidade do sexo também é a evolução do espírito, isso só se concretiza se o ato sexual for por amor?
com carinho, respeita ao limite do próprio corpo e o alheio? Bom, essa é uma resposta que eu posso dar com base em todo o conhecimento que eu tenho de mim. Só posso falar por mim. Eu acredito que não. Toda experiência faz a gente evoluir de alguma forma. Toda experiência. Inclusive, um ato sexual que não é por amor. Toda experiência me traz conhecimento, aquisição de saber lidar com sentimento. Essa é a questão. Quem aqui teve educação sentimental? Educação sentimental. Eu vi um anúncio no jornal. Não, também não. Esses dias eu vi na casa do meu neto um livro adulto. Aí eu fui lá e comprei um para mim que eu precisava, que eu não tinha aprendido ainda, chama Emocionário. É um livro que fala, é um livro infantil, que eu nunca vi um livro tão adulto na minha vida, que fala para você sobre as emoções. Porque a gente não foi educado para sentir, para poder identificar aquilo que a gente está sentindo. Geralmente é assim, cala a boca, menina, engole esse choro agora. Engole esse choro. É assim. Várias expressões dessa. A gente não foi criado para identificar as emoções que a gente sente. Então, o emocionário é interessante. Então, a expressão, como que eu lido com essas emoções, a hora que eu estou num ato sexual sem afeto. Como que eu lido com isso? Eu conheço eu tenho um amigo que ele adora ir como é que chama? Numa casa na casa das primas, das amigas, como ele diz. Vou lá na casa das primas. Ele diz assim, rapaz, eu vou lá, R$100 eu resolvo meu problema e vou embora. Esse é o pensamento dele, aquele espírito. Ele manifesta a energia sexual através do sexo dessa forma. Ele acha que com R$100 ele resolve a questão dele e está pronto. É assim que ele manifesta a energia sexual dele. Então, assim, rapaz, porque relacionamento dá problema. Então, assim, é o pensamento dele, dessa forma que ele vê. Portanto, nesse caso, o corpo carnal seria apenas mero instrumento para alcançar essa transcendência, certo ou não? Eu não tenho como responder se está certo ou não. O que eu acredito, sim, é que quando você tem o ato sexual com amor, é muito melhor. Você tem reciprocidade, você tem, tanta cumplicidade, tanta coisa. Mas não quer dizer que não tenha validade o ato sexual também sem amor. Expressões do espírito. Gente, essa turma aqui está muito calada. Como? Todo mundo ouvindo? Perguntas? Sexo e responsabilidade. Desenvolvimento integrando o uso responsável da energia sexual ao longo das encarnações. Sexo na perspectiva do caminho para ampliação de conexão afetiva entre espíritos. Então, é sobre isso, sobre conexão afetiva entre espíritos. Não está escrito ali conexão afetiva entre homem e mulher. Conexão afetiva entre espíritos. Esse é o ponto. Essa é uma manifestação da energia sexual através do sexo. Mas também através de criação, conexão afetiva entre espíritos. Não quer dizer que tenha que ter apenas o relacionamento sexual envolvido. Estamos falando
de conexão afetiva entre espíritos. É isso que eu estou desenvolvendo com a minha energia sexual. Tem umas pessoas aqui, eu me envolvi muito com o trabalho do Centro Espírita Harmonia. Muito. Eu fiz a central de capacitação, por isso que eu estou aqui sendo um facilitador para vocês. Depois disso, eu me integrei à equipe, trabalho formando outras pessoas, e a gente forma ali tem uma egrégora deliciosa, que a gente senta e discute as coisas que estão sendo faladas no Harmonia. Essas questões todas que vocês vão escutar daqui para frente, muito, muito, muito. Relação entre espírito e personagem, predisposição, tendência, continuidade do eu, que é o último livro do Adenauer. Vocês vão escutar muito isso aqui. A gente fica discutindo essas coisas, trazendo, realmente atualizando nos atualizando sobre isso, para poder trazer as coisas mais atuais e discutir mesmo, né? E é uma turma unida, uma turma, sabe assim, que gostosa. E a gente pega, chega, se abraça, se beija. Não interessa o gênero. Não interessa. É uma expressão da energia sexual para os amigos? Claro que é. A gente está ali criando junto, criando pensamento, criando coisas juntas. Por que não seria a energia sexual? A energia criadora. Canalização da energia sexual. Importância do uso e de não reprimir esta energia. Por que não reprimir? Porque se eu reprimir, como é que ela vai se manifestar? Ela vai se manifestar de alguma forma. Se eu estou reprimindo ela em mim, como ela vai ser manifestada? Reprimir de todas as formas. Né? Não estou falando só sexual do sexo, de todas as formas. Como eu estou me reprimindo isso? Ampliar sua aplicação como energia co-criadora para além do prazer genital, como a gente vem falando. Direcionar para a realização e potencial criativo. O que você tem criado hoje? Na sua vida. O que você tem criado? Pensamento. Pensamento não é uma criação, eu não estou criando uma coisa. Outro dia me falaram que essa cadeira aqui, ela foi pensada antes de existir. Para ela existir, ela foi pensada antes. Então, o que eu estou criando no meu pensamento hoje? De projeto de vida, de projeto de tudo. Projeto de estudo. Isso aqui é uma oportunidade ímpar. E a gente vem de estar na ULI, é uma oportunidade ímpar. A Universidade Livre do Espírito. Porque você estuda muita coisa, muita coisa. Você tem oportunidade de conhecer pessoas que pensam iguais e diferente de vocês, e você tem local para poder debater seus pensamentos. Isso é muito legal. É um projeto do Espírito. Eu estou aqui para evoluir, para poder agregar conhecimento e evoluir. Não quer dizer que eu vou concordar ou discordar de tudo, mas para criar pensamento, para criar um eu espírito, para manifestar esse eu espírito. Então, como eu estou me criando, eu me criar é uma energia sexual. Algumas pessoas vêm cá, assistem às aulas, vão embora, contam quantas faltas podem ter. Outro dia eu estava brincando com o pessoal assim, quantas faltas pode ter? Nenhuma. Você perde tanta coisa quando você não vem. Mas então, isso aqui é um projeto que vale você vir e realmente, se você quiser, se for essa a sua proposta, você vir e estudar. Estudar mesmo. Ler os livros, não só assistir aula. Vem aqui, esse foi o único ciclo que você tinha um capítulo para cada aula. Né? O livro Conhecendo o Espiritismo, que é o livro base, é um capítulo para cada aula. Os próximos, não. Os próximos não está atrelado assim, não. Mas quantos livros você tem realmente lido
e quanto de conhecimento. E não falo conhecimento só de espiritismo, não. Aqui é a casa espírita, mas a gente estuda muita coisa além de espiritismo. Ciclo 6 eu acho muito legal, principalmente a partir do 6, que você volta para você, o conhecimento para você. Você vê, o ciclo 2 é quem eu sou, a pergunta do ciclo, né? Ciclo 3 com quem eu estou, e por aí vai. E no ciclo 6 você volta para ver você, espírito, você, personagem. Então, assim, invista nesse projeto. Invista nesse projeto espírito que sou. Eu vou me conhecer. Vou conhecer as teorias, por que não? Teorias contraditórias. A melhor coisa que tem é quando alguém fala assim, discordo de você. Rapaz, é bom. É bom, porque faz a gente crescer. Não se trata em estar certo ou estar errado. Se trata de você ter outras opiniões. Pode concordar com elas ou não. Perguntas? Por favor. Oi. Eu fico com uma dúvida aqui. Eu tenho, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma capacidade criativa muito, assim, exacerbada. E aí, conforme eu fui crescendo, isso foi sendo estimulado, né, pelos locais que eu passei, e era sempre assim, Monique, você tem uma ideia? Tenho 1000. Qual você quer? Era assim, era a fala. Hoje eu estou num trabalho que, infelizmente, eu não uso muito dessa capacidade criativa. E eu começo, às vezes, quando passa muito tempo, se eu não criei nada, tipo, se eu não fiz nenhum material diferente, se eu não acrescentei nada, isso começa a me causar um certo sofrimento. Aí eu dou um, abre aspas, surtinho, pego um material daquele, que não é meu, é de outra pessoa, converso com a pessoa e modifico o negócio, transformo em outra coisa totalmente diferente. E isso me dá uma paz. Depois, aí eu consigo ficar mais um tempo sem fazer nada. Né? Assim, seguindo as regras, os ditames do que o trabalho manda. E aí a pergunta é, nesse caso específico, eu posso dizer que essa minha energia sexual está em crise, está em desalinho, ou não, isso é normal na vida, no dia a dia, sei lá. Eu fiquei com essa dúvida depois dessa aula aqui. É difícil eu te falar isso, mas vamos falar da seguinte forma. Canalize sua energia. Se você tem essa energia criativa, que é maravilhoso, fantástico, canalize. Canalize ela para criação, para o que você quiser. Né? Você está falando que você profissionalmente não está conseguindo fazer. Faça outra coisa por hobby e canalize isso. Tem tantas formas da gente expressar e de... Eu também tenho essa agonia criativa, eu também tenho. Eu uso ela muito aqui na Ulho. Um dos projetos que eu entrei, que é esse Espiritismo e Família. Falar nisso, amanhã a palestra é minha, sábado à tarde. Espero todos aqui 3 horas. 2h20 com harmonização musical, eu fazendo propaganda. Mas venham mesmo, que a palestra vai ser sobre pais estimuladores, filhos que usam drogas. Palestra legal, interessante. Então, canalizo para isso. Aí não tinha, por exemplo, uma publicidade sobre as palestras de sábado à tarde, que ninguém fazia, etc, etc. Eu tomei à frente e falei assim, quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Essa é a questão. E aí eu faço o melhor que eu posso. E cada vez, eu não sei se vocês têm acompanhado, pelo menos a resposta que eu tenho é que cada semana os vídeos estão melhores do que os vídeos anteriores. E assim a gente vai. Então, assim, procure aonde canalizar essa energia para você expressá-la. Né? De forma criativa ou sexual. Diga. Paulo, eu ouvi falar, não sei se você falou isso no iníciozinho da aula, porque eu não perdi, que a energia sexual ela perdura com a pessoa. Existe essa troca, né, de energia que perdura com a pessoa, a energia do outro em você por mais de 6 meses. Eu já ouvi falar verdade? Isso também.
Então, eu já ouvi falar isso. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi de uma pessoa aqui do Harmonia, você acredita? Antes de eu entrar aqui, ela me falou isso. Lembro disso até hoje. Não sei te responder isso. A energia, é claro que a energia, não sei te falar assim, a energia são vibrações. Tudo é vibração. Se tudo é vibração, a gente está vibrando, a sua energia, eu chegar perto de você, minha energia vibra junto com a sua. Se a gente tiver um relacionamento sexual, com certeza, nossas energias vão se misturar e vão reverberar por muito tempo. Se é 6 meses, Não sabe. se é 6 meses, se é um dia... Mas tem uma história budista que vai te explicar um pouquinho isso. Budista, hein? Os budistas, eles não podiam falar ou encostar em mulheres. E 2 budistas foram atravessar um rio. E no beira desse rio tinha uma mulher que queria atravessar e que não queria se molhar. O mestre pegou, colocou ela nas costas e atravessou com ela o rio e que deixou ela do outro lado. O discípulo dele eles continuaram o caminho. Estava o mestre e o discípulo. O mestre foi quem carregou a moça até o outro lado da margem. Eles continuaram caminhando durante um bom tempo. E o mestre, vendo que o discípulo estava agoniado com aquilo, ele disse assim, meu amigo, você está agoniado, o que houve? Ele disse assim, você sabe que a gente não pode encostar em mulher, você encostou na mulher, você pegou na mulher, você colocou ela do outro lado do rio, como que você pôde fazer isso? Ele disse assim, mas eu deixei ela lá atrás, você trouxe ela até aqui com a gente. Então, o quanto que essa energia sexual vai reverberar, depende. Quanto tempo você vai levar ela com você no seu pensamento? Pensamento meu. Ok? Ok, obrigada, Paulo. O Espiritismo, o que o Espiritismo traz sobre a sexualidade? Então, a sexualidade, força criadora natural da vida, carga magnética, lei da atração. Está em Emmanuel, Vida e Sexo. Sexualidade como carga emissora ou receptora da vibração da alma. Augusto, André Luiz e Missionários da Luz. Ele está falando alguma coisa ali que não seja sobre energia sexual? Sexualidade como atributo divino na individualidade humana. André Luiz em Sexo e Destino. A sede real do sexo está na entidade espiritual. André Luiz, em Evolução em 2 Mundos. Está na nossa literatura que a sexualidade é a carga magnética, lei da atração, emissora e receptora da vibração da alma. Se minha alma não está vibrando pela criação, não é isso? Eu não estou pulsando a minha energia de criação. Está aqui no Espiritismo, nos livros de André Luiz. Sexo como algo importante para o desenvolvimento do afeto e conexão entre espíritos. Importância da necessidade da educação, do uso equilibrado da energia sexual. Uso respeitoso e consciente, considerando a vida em sociedade, a cultura que está inserido e as crenças atuais e arquetípicas presentes em cada um na sociedade. Essa é a forma da gente manifestar nossa energia sexual, nossa energia criativa, nossa pulsão, nosso tesão de viver. Lembrei o que eu ia falar na questão da Maria Homem, que eu falei, esqueci aquela hora, lembrei agora. Quanto da sua vida você tem vivenciado dessa energia sexual, da sua libido? Quanto da sua vida você tem dedicado à sua libido? Dorme 8, 7 horas. 1/3 já foi embora. Trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas.
usa quanto tempo para fazer a sua higiene, tomar banho de manhã, à noite, escovar dente, fazer as necessidades biológicas. Um tempo conversando com um tempo conversando com outro, etc. E acabou o dia. Assistindo Netflix ou qualquer streaming. Quantas horas no celular? Mas e quantas horas para dar atenção a essa energia sexual, que é a sua energia, mas que também é energia voltada ao sexo? Então, da libido, quanto tempo você tem dado para você para pensar ou cuidar da sua libido, seus desejos, sua pulsão? Então, energia sexual, pulsão para evoluir. Perguntas? Eu quis trazer essa fase final, pulsão para evoluir. Essa é a minha energia sexual. Trieb freudiano. Trieb freudiano, pois é. Tá vendo que maravilha? Aqui a gente aprende tudo. Sem perguntas? Augusto? Oi? Pulou uma tela. Não. É porque acabou mesmo. Respondido, Augusto? Mais ou menos? Pode falar. Pertinho de você. Não é questão de responder, nem de crer, nem de entender. É assim, é uma convicção. Na sua última fala aí que você falou, a energia sexual e criativa. É porque, na minha concepção, ou pelo menos até agora, eu entendo a energia criativa como o todo, a energia sexual como uma forma de expressão dentro do espectro do relacionamento sexual procriador, propriamente dito, de afinidades, de desenvolvimento de harmonia, de convivência, tudo isso, sim, o manto da energia sexual por trás, visto que espírito não tem sexo. Agora, voltando àquela coisa inicial, quando eu pego e canalizo a minha energia criativa para fazer esta cadeira, eu não estou utilizando, na minha concepção, eu não estou utilizando a minha energia sexual. Okay, isso eu preciso tentar entender mais e não tomando isso, você me perdoe, me desculpe, como certo. Não, estamos eu acho que é certos. O conteúdo e o continente. Estamos todos certos. O que estou falando é essa energia que você chama só da sexual, só de criativa, estou chamando ela de energia sexual. Por quê? Porque ela pulsa, ela é quem faz criar. Pode ser uma questão de semântica, estamos falando da mesma coisa. Oi. É só para complementar, né? Que, inclusive, até no teatro, quando a gente faz teatro, a gente fala de energia sexual. A energia sexual dá vitalidade, do prazer de fazer alguma coisa, de você criar. Sem energia sexual, você não tem um prazer. Né? Não é essa energia de fazer o sexo, mas a energia do prazer, de viver, de você estar sentindo vontade de criar e sentindo vontade, tendo um prazer de fazer aquilo. É essa energia sexual, né? Da vida. É isso aí. Engraçado que ontem a gente estava em sala, a gente estava rindo, que a gente estava falando, que a minha semana inteira foi sobre energia sexual. Eu falei que eu estava num tesão só, porque preparando, era só sexo a semana inteira. Eu só falava isso com todo mundo que eu falava assim, vamos falar de sexo, de energia sexual. Porque quanto mais a gente fala, mais, né? E ontem, dentro de sala, a gente estava discutindo sobre a Alessandra Brandão, não sei se vocês tiveram aula com ela foi facilitar uma aula lá no ciclo 9, e falando sobre determinação pessoal. Ela disse assim, Paulinho, e a determinação pessoal para você? Eu disse assim, é o tesão de viver! A determinação pessoal, o que leva? É o tesão de viver. E é isso. O que me impulsiona? O que te dá realmente paixão pela vida? Né? E dentro disso está a sua energia sexual, porque aquilo ali te move. Né?
dar aula, facilitar a aula aqui, palestrar, gente, é legal demais, porque essa troca é uma troca de energia, que vai ficar reverberando quanto tempo? E é uma pulsão sexual, é uma pulsão, uma energia sexual, claro. Criei para poder criar aula, para poder estar aqui, e dá uma disposição, sim, dá um prazer enorme, fantástico. Como foi o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado.